Ai, Flávio, eu tô tão cansado. Chega fim de ano, a gente já tá cansado, mas será que esse cansaço de fim de ano tem a ver com burnout? Mas assim, peraí. Será, Paulo, que você está em um síndrome Será de burnout? Será? Mas será que tem a ver só com o final de ano? Porque tá todo mundo cansado. No consultório, todo mundo fala pra mim que tá cansado. Mas será que é mais profundo que isso? Na verdade, não é relacionado ao final do ano, está relacionado ao trabalho, à ocupação. Então não é só quando a gente fala de burnout, não é só um simples cansaço. Não, é algo muito mais profundo É algo que muito isso. mais profundo que isso. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né, Flávia? Sobre burnout. Síndrome de burnout, algo que está afetando milhares de brasileiros E né? brasileiras. E brasileiras. E um assunto extremamente polêmico ainda, né? Mas É polêmico porque muitas pessoas ainda acham que não existe um burnout. Seria isso? Que seria uma frescura? Ou é um... Até para esse lado, né? Das pessoas invalidarem, acharem que é frescura, que é a pessoa que tá com mimimi, né? E também numa questão jurídica, né? Às vezes ainda, muitas empresas ainda não aceitam, né? Esse diagnóstico. Sim. Ou o INSS tem uma dificuldade de aceitar esse diagnóstico ainda como... Na verdade, não é uma doença. Não equivale ao... O burnout não é uma doença, mas é um fenômeno ocupacional que tem lá no CID-11 agora. E como que ele entra no CID, então, se ele não é uma doença? Ele ainda tem o código dele, que é D85, né? E aí, ele faz esse nexo causal do paciente estar precisando de um afastamento, precisando, por exemplo, né, quando a gente entra nesse assunto de afastar, mostra que tem um nexo causal com o trabalho, que podendo até gerar, né, um CAT, né? Sim. Então, nesse aspecto, ainda é um pouco polêmico. Mas assim, hoje em dia, quando a gente fala... não só em saúde aqui no Brasil, mas a própria OMS reconhece Não como doença. Não como mas doença. como esse fenômeno que a gente pode... Mas reconhece um fenômeno que existe. Sim, e tanto que esse fenômeno ele existe e ele também é uma condição que pode até afastar o paciente, a pessoa do trabalho, né? Por conta desse mal-estar. Mas como que é esse fenômeno, então, que acontece com a pessoa quando ela está em burnout? Quais são... Existe assim, por exemplo, dá pra prever que a pessoa está entrando no burnout ou é só quando ela cai no buraco assim que já entrou em burnout, já era? Então, a nossa maior dificuldade, às vezes, para fazer esse diagnóstico é criar esse nexo causal. Mostrar que realmente tudo que a pessoa está sentindo está relacionado especificamente ao trabalho, né? Então, é aí que, às vezes, o médico que não está querendo, do INSS, o perito que não está querendo aceitar esse diagnóstico, é que ele às vezes bate nisso. Sim. Como que a gente consegue provar que isso vem do trabalho em si, entendeu? Porque não existe nada assim, é diferente de uma pessoa que se machucou no trabalho, machucou a perna, não sei o quê, porque... O acidente aconteceu ali. Sim. O burnout, ele acontece no trabalho, mas é um processo, né, que vem. É um processo e que é justificado apenas com a história clínica do paciente. Então, eu não tenho lá uma prova de que a pessoa quebrou a perna lá no ambiente de trabalho. Sim, não entendeu? é concreto, né? Não é algo concreto, é um quadro mais subjetivo. Sim. Né? Então, o que seria a síndrome do burnout? Primeiro, uma primeira fenômeno relacionado a isso seria o cansaço, o esgotamento físico, mental e emocional que a pessoa sente. Sim. E não é uma questão de um cansaço que você dorme, Paulo, e aí fala assim, eu vou passar o final de semana inteiro dormindo e aí depois, na segunda-feira, eu já vou estar bem. Não é esse tipo de cansaço. É uma exaustão mesmo, que normalmente está relacionado com alguma dinâmica do trabalho que está gerando essa exaustão no paciente. Sim. Então, ele pode ficar um mês de férias, ele voltar e a primeira semana voltar ao mesmo estado de exaustão que ele estava. Sim. Tá? Um segundo do fenômeno é o que se chama de despersonalização ou cinismo. Quando a pessoa ela não se encaixa mais naquela empresa. Vamos pensar que for uma empresa.
Na verdade, ela passa a não valorizar mais os aspectos lá daquela empresa, ela não confia mais nos valores da empresa, ela não se sente parte daquela empresa. Ela começa, a gente fala cinismo, assim, de ficar meio distanciada, meio irônico naquilo, sabe? Meio, como que eu posso dizer? Descontente mesmo, desmotivado com o ambiente de trabalho, com a estrutura da empresa. Mas esse descontentamento... perde o encanto. Esse perder o encanto, ele tá relacionado a um trabalho exaustivo ou também tem outros fatores? Por exemplo, o chefe que persegue, o ambiente que é tóxico. Então, isso aí são os sinais do burnout que eu tô falando. Tá. Que é essa questão da exaustão, essa despersonalização, o cinismo, que é esse desencantamento do ambiente. E um terceiro é a queda do desempenho. Então, assim, existe uma alteração, uma disfunção, tanto cognitiva, emocional, que vai também fazendo com que a pessoa caia bastante o desempenho dela no trabalho. E muitas vezes, quando eu acho que é o mais grave do burnout, é quando a pessoa começa a não acreditar mais na própria capacidade. Ela traz para si. Ela traz para si. Ela começa a achar, acho que eu não nasci para isso. Na verdade, eu acho que eu vou sair daqui, trocar de profissão. Sou eu que realmente não tenho mais capacidade para isso. Então, assim, esses 3 sinais, esses 3 fenômenos na síndrome de burnout refletem mesmo uma condição que a pessoa entra em algo insuportável para ela. Sim. Né? Sim. E nessa questão do que você falou, são 3, é como se fossem 3 níveis? Assim, não. Começa assim, ou não? Pode aparecer de forma aleatória? Normalmente, estão as 3 coisas. As 3 coisas As 3 juntas. coisas. Mas, assim, o que a gente percebe que é uma gravidade maior é quando a pessoa passa a duvidar da própria capacidade. Sim. Aí eu percebo que chegou num nível que, às vezes, é muito difícil ela até retomar, né? Quando ela foi afastada, às vezes ela até voltar para a mesma empresa ou para a mesma profissão. Quando eu tive pacientes assim extremamente graves em relação ao burnout, que ficou afastados por muito tempo, 6 meses, 8 meses, na verdade acabam tendo uma grande dificuldade de voltar. Às vezes acaba sendo até algo parecendo meio que traumático para a pessoa, sabe? Causou um trauma. Trauma, Mas, por exemplo, no Brasil, no mundo, sei lá, focando no Brasil, dá pra gente saber mais ou menos, assim, tem muita gente com burnout? Sim, no Brasil tem estudos, assim, que mostram que 70% das pessoas dizem que já tiveram burnout. Nossa, né? É alto? 30% dizem que estão com alguns sintomas de burnout. Não sei se as pessoas têm esse conceito de burnout tão específico, mas Sim. que se consideram em burnout. E 15% já teve o diagnóstico confirmado mesmo. De burnout. Sim, mas tem profissões que elas... Mas nem sempre precisa afastar, tá? Sim. A pessoa falando 15% tem esse diagnóstico de burnout, mas não necessariamente afastado. Às vezes com tratamento medicamentoso, às vezes com tratamento, psicoterapia principalmente, né? E tem alguma profissão, assim, específica que... As profissões que mais levam a doenças do trabalho profissional da saúde, médico e enfermeiros, profissionais da educação, os professores, profissionais da segurança, né, que a gente falou aqui sobre os policiais. Sim. Né? Os TIs também, da TIs? Tecnologia também. Por causa que são metas, né? Às vezes inatingíveis que eles precisam fazer. E as demandas né? Muito rápidas e tal. E... os bancários também, né? Recursos humanos também, né? Recursos humanos, tudo que tem a ver com lidar com o ser humano, prestar serviço. Eu imagino, por exemplo, numa indústria, por exemplo, o pessoal que trabalha em recursos humanos, lidar com todo mundo que trabalha numa indústria grande, por exemplo, com casos assim, sim. Deve ser muito difícil mesmo. Sim. Deve ser muito desgastante. Bastante desgastante. Você acha que às vezes o burnout leva a pessoa, por exemplo, a pessoa que lida com o público, acaba, entre aspas, não é isso, né? Mas acaba parecendo que a pessoa se torna mais fria, a própria relação com a outra pessoa, né? Quem trabalha com o público, por exemplo. Então, chega uma hora que o paciente
Eu falo paciente, mas que a pessoa acaba também chegando a esse ponto de estar totalmente indiferente, né? Ao ambiente, indiferente às outras pessoas, não perder completamente o interesse, né? De estar lá, de conviver com as outras pessoas. Na verdade, ocorre muitos sintomas, né? O burnout. Na verdade, o que seria o burnout? Seria uma demanda que ultrapassa o limite da capacidade da pessoa por um tempo muito prolongado em que não se deu suporte suficiente para aquela pessoa. Assim, a pessoa não está dando 100%, ela está dando 250. 250, por algum motivo, ultrapassou a capacidade dela, mas ela ficou nesse estado por um tempo prolongado. Sim. E não houve uma forma de tentar dar suporte, limitar isso, corrigir esse problema, né? Você não acha, Flávia, assim, por exemplo, eu vejo muito com os meus pacientes, essa questão da alta performance tá muito enraizado, né? Acho que principalmente no mercado de trabalho. Na mentalidade, né? Corporativa, né? Na mentalidade corporativa. É muito comum, às vezes, tem ali pessoas no setor, por exemplo. Tem 4 pessoas no setor. Aí 2 são mandadas embora e 2 têm que dar conta do que os 4 faziam. Sim. Então, assim, eu escuto muito isso. Então, quais são as causas do burnout? Então, eu vou falar as causas externas, que poderiam ser de problemas mesmo da empresa, do local de trabalho. E depois eu quero que você fale também da questão do perfil dos pacientes que normalmente sofrem de burnout. Então, assim, sobrecarga de trabalho, muita demanda, dificuldade de lideranças, às vezes gestores que não sabem... que acabam gerando algum conflito psicológico ali na pessoa. Às vezes, a pessoa que não tem um feedback do que ele trabalha. Sim. Não tem uma validação do que faz. Pessoa, também, às vezes, dificuldade de relacionamento com os seus próprios pares, com os colegas. Às vezes, problemas com hierarquia. Né? Às vezes, metas impossíveis de se cumprir. Então, tem alguns estabelecimentos que são metas. Então, altas cargas de exigências, às vezes uma carga também muito grande de trabalho, de horas de trabalho. Então, tudo isso são situações do ambiente, da empresa, que muitas vezes vão fazer isso com o paciente. Mas não é só isso, porque senão todo mundo iria entrar em burnout, Exato. né? Existe também um perfil... das pessoas que sofrem burnout, que, na verdade, é um perfil de maior vulnerabilidade para entrar no burnout, né, Exato. Paulo? Eu percebo assim, geralmente são pessoas extremamente perfeccionistas, e quando a gente fala de perfeccionismo, não é aquela questão da pessoa querer fazer bem, querer entregar um ótimo trabalho. Ela tenta ser perfeita e aquilo se torna algo pesado para ela. Não é... Às vezes a gente acha que o perfeccionismo é algo lindo, né? E, na verdade, é uma dor para a pessoa. O perfeccionismo, ele não é gostoso de sentir. E a pessoa traz com isso uma alta rigidez. Então, ela é muito rígida. Prazos. Já tem uma rigidez, muitas vezes, da própria empresa. E a pessoa em si também, ela é extremamente crítica consigo. Então, assim, o trabalho parece que nunca tá bom, nunca vai ser o bom o suficiente para o chefe. Mas quando você pega perfis dessas pessoas, já são pessoas que trazem em si uma história e crenças limitantes, do tipo, eu nunca serei bom o suficiente para ninguém. Sim. Então, parece que também no trabalho... E essas pessoas acabam se tornando altamente empáticas. Então, são pessoas que absorvem problemas dos outros. Aquela pessoa que chega, tá vendo que alguém tem dificuldade, ou alguém pede ajuda no trabalho, ela vai lá e faz. Às vezes ela pode estar atolada de trabalho dela, mas ela vai lá e vai ajudar o outro. Daí ela acumula o trabalho do outro, acumula o seu trabalho. E às vezes tem pessoas que vão se aproveitar disso. Sim. Porque tem pessoas que observam, aquela pessoa ali faz tudo, ajuda tudo. E a pessoa vira até referência, né, no Paulo, trabalho. Podemos dizer que pessoa que sofre burnout não é pessoa fraca de mimimi e que não quer trabalhar. Claro que não. São pessoas que trabalham muito.
Trabalham muito. Exagerados até, né? Exageradamente, né? Então, assim, vivem de trabalho, né? Vivem de trabalho. Pro trabalho. Querem agradar muito, querem ter reconhecimento, querem chegar lá. Competitivo, né? E a gente brinca, né? Trabalhe bastante, gere bastante resultado. O que você vai ganhar de bônus? Mais trabalho. Ou burnout. E é muito comum porque as pessoas trazem muito essa reclamação. Nossa, lá no meu trabalho, eu faço e fulaninho não faz 10% do que eu faço. Uhum. E eu não sou reconhecido, eu não sou reconhecida. E você vê que realmente que a pessoa ela tem esse perfil. E daí se a gente entrar em questões profundas, né? A pessoa, ela aprendeu realmente que o reconhecimento e o amor parece que vem do que ela entrega, do que ela faz. Então, você vê que já tem, né? Como eu falei, um histórico do que a pessoa entendeu de como se dá o seu valor na vida. A gente sabe, o mercado de trabalho é assim mesmo, mas você vê que tem um excesso. Daí você também vê que aquela pessoa que ela carrega o mundo nos ombros. Na própria família. É aquela pessoa que tem em si uma alta responsabilidade. Então, assim, você vê pais de família que às vezes sustentam a sua casa. Ou até mães também, que sustentam a casa ou que ajudam em casa. Aí chega em casa e tem um monte de coisa para fazer. Tem que, né, lavar a louça, cuidar do filho, não sei o quê, não consegue descansar. E outro dia já é a mesma jornada. E sabe o que eu percebo, Paulo? Uma outra característica dessas pessoas? Que quando eu falo que o quadro é de um burnout e tal, e que muitas vezes a gente vai precisar, de repente, afastar... Nossa, é algo que as pessoas têm muita resistência. O primeiro julgamento é deles, né? Porque é extremamente, exatamente, é algo que seria algo extremamente de um fracasso total. É como se não conseguisse ter lidado, como se não tivesse conseguido dar conta, sabe? De algo que é fundamental na vida dela. Até porque geralmente são pessoas que, o perfil, né, que eu observo, são pessoas que praticamente evitam faltar ou entregar um atestado até quando estão doentes. Exatamente. Já tem uma rigidez até cognitiva no sentido de pressão, estresse, de se cobrar. Que o trabalho é tudo. Então, elas... acho que quando você fala dessa questão de afastar, já dá um susto gigante nelas. Como que eu vou me afastar? O que vão pensar de mim? Eu posso perder o emprego. Eu posso perder meu lugar. E para chegar a isso, ela chega numa exaustão mental muito forte. E eu vou falar isso na segunda parte. Vou falar sobre a neurobiologia. O que acontece na mente de uma pessoa que entra nessa síndrome de burnout. Roda VT! Flávio, então a gente falou, né, do que é o burnout, qual que é o perfil das pessoas, mas o que acontece ali dentro da cabecinha da pessoa? Então, apesar de não ser considerada ainda doença, existem alterações importantes, né, no funcionamento mental. Então, assim, como a pessoa fica num tempo prolongado de estresse, né? A gente estava falando assim, a pessoa chega no limite, né, para procurar ajuda. O esse do estresse, hipotálamo, hipófise adrenal, que a gente fala, que libera muito cortisol, vai fazer com que esse aumento de cortisol gere uma neurotoxicidade no cérebro, gerando uma atrofia no hipocampo, que está relacionado com a memória, tá? Uma alteração, uma disfunção na região pré-frontal. E o hipocampo, a gente sabe que tem tudo a ver ligado às emoções, né? Também ligado às emoções. Disfunção na região pré-frontal. O que é região pré-frontal? Função executiva. Sim. Então, a pessoa vai ter dificuldade de se organizar, planejar, decidir, controlar impulso. Então, ela vai se tornar uma pessoa que vai ter uma dificuldade muito maior no funcionamento do dia a dia do trabalho. E também alterações na amígdala. Aumento da ativação da amígdala, que a amígdala está relacionada ao centro de regulação emocional. Então, a pessoa vai ficar muito mais ansiosa, muito mais irritada, tensa, né? Com medo. Então, essas alterações vão gerar uma grande descompensação no desempenho profissional e vai gerar muito sofrimento emocional. Sim. Muita desregulação emocional para essa pessoa. Não, total. E quando isso acontece, o que gera
Assim, gera algo físico? A pessoa, ela sente? Então, gera, assim... muitas vezes pode até levar a ir para um transtorno de ansiedade generalizada, para a pessoa ter transtorno depressivo, transtorno do pânico. Mas, assim, a síndrome de burnout, por si só, vai gerar, sim, um cansaço mental, físico, emocional muito grande. Ela vai estar num estado sempre de tensão, de alerta, numa questão também, muitas vezes, dessa despersonalização que a gente fala, dessa indiferença já ao trabalho, ela vai perder esse encanto pelo trabalho, vai poder, assim, começar a querer se isolar, diminuir o contato com as outras pessoas. Na parte também pode começar a ter insônia, né? Sintomas somáticos, assim como físicos, né? Como dor de cabeça, diarreia, diminuição da imunidade, psoríase, né, Paulo? Então, assim, pode vir ocasionar... que eu tenho. Pode vir ocasionar bastante sintomas, assim... de vários aspectos. Emocionais também, né? A própria irritabilidade também. Físicos e emocionais. E também nessa questão cognitiva também, que é importante, né? Alteração de memória, alteração de concentração, raciocínio mais lento, né? E assim, apesar de ser um fenômeno... Ocupacional, não sendo considerado uma doença. Mas o quanto isso se estende para todas as áreas da vida, né? Porque a pessoa, ela leva isso para casa também. Quando a gente pensa que é do trabalho, mas estende, né, Flávia? Estende porque a pessoa tá cansada, tá esgotada. Mas, assim, esse nexo causal com o trabalho, ele tem que ficar bem claro na história do paciente. Então, a gente tem que escolher... Tem que colher uma história do paciente bastante minuciosa, detalhista, entender exatamente qual é o contexto do trabalho que tem gerado essa dinâmica tão exaustiva que está levando ele a esse sofrimento. Além disso, a gente precisa descartar, né, que não é um quadro depressivo ou que não é um transtorno de ansiedade, né? Porque isso também poderia confundir. Sim. Né? Porque uma pessoa deprimida não consegue trabalhar também. Então, assim, é extremamente importante uma boa avaliação clínica. Sim. Quando chega para você já percebe, Flávia, assim, que é uma questão laboral de trabalho? Ou às vezes fica confuso? Então, tem esse perfil, né, Paulo, de uma pessoa que tá super resistente, que demorou bastante para procurar o tratamento. Já chega chorando, ela mesma já entende que ela não está conseguindo trabalhar. São pessoas que normalmente choram antes de ir, às vezes choram no banheiro, no trabalho, né? Já não estão aguentando mais e já estão de saco cheio do trabalho, porque já chegou nesse nível de despersonalização, de cinismo. E ela fala muito dessa questão de queda de desempenho e de que não consegue mais... desempenhar, né, o que ela conseguia. Sim. Por exemplo, um colega de trabalho, ele consegue perceber, às vezes, o sinal de que um amigo não tá legal, de que o colega não tá legal? Porque às vezes é interessante, né? Até para quem tá assistindo, às vezes não tá passando por um burnout, mas às vezes percebe que o colega ali não tá funcionando da maneira que você costumou ver ele, né, no dia a dia. Sim, eu acho que tem bastante disfarce ali, né? Sim. Porque a gente tá falando de um perfil de alguém que não quer demonstrar que tá em burnout, que não caiu o desempenho. Mas, normalmente, né, as pessoas começam a perceber o isolamento daquela pessoa. Uma pessoa que era extremamente funcional, começar a cair o desempenho. Às vezes era uma pessoa extremamente empática, né, envolvida. Ela deixa de ficar tão envolvida. Sim. Começa a reclamar de tudo e de todos. Sim. Né? Ela começa a ficar se isolando, né, das pessoas, do que as pessoas vêm falar sobre trabalho, já são gatilhos também, né? Até no dia a dia, né? Muito bom, muito bom. E tratamento, Flávia? Então, é possível? Então, tratamento... primeiro a gente vai pensar nas questões se existem as comorbidades, se ele evoluiu para um estado de ansiedade, de depressão, normalmente tem, né, Paulo? Sim. Começa pelo burnout, mas acaba se desenvolvendo principalmente um estado depressivo.
E aí as pessoas acabam realmente procurando o tratamento, a ansiedade. Então a gente passa a medicação focada nisso, mas principalmente a gente fala muito da questão de melhorar o estilo de vida e tirar o foco do trabalho, começar a ampliar as possibilidades de bem-estar e prazer, né? Mudar essa dinâmica dessa personalidade que a gente está falando, né? Sim. Então, assim, como que seria... Devolvo para você, Paulo. Como que você... o que você faz na psicoterapia em relação aos pacientes, assim, nesse perfil? Nesse estado ainda? Quando eu percebo o estado e ali eu percebo a hipótese, né, de levantamento de questão de burnout, a primeira coisa que eu tento avaliar é qual o nível que tá ali na conversa e imediatamente sugerir, ou melhor, encaminhar para o médico psiquiatra. No caso, na maioria, para Flávia. Porque eu percebo que de imediato a medicação ela é extremamente importante, né, Flávia? Sim, e assim, muitas vezes a gente precisa também tirar o paciente daquele ambiente que está sendo adoecedor para ele, né? Exato. Patológico. E até conversar com ele e trabalhar com ele sobre essa possibilidade, porque do afastamento, de que se existe alguma outra opção, uma conversa no trabalho. Conversando isso porque é uma coisa que a gente fala muito na psicologia, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser conversado dentro da terapia. Porque às vezes a pessoa que tá nessa situação, às vezes ela não consegue ver uma saída, às vezes ela não consegue nem raciocinar direito, né? Possibilidades. Então, essas próprias possibilidades eu começo a trabalhar com o paciente também. Além de ajudá-lo a trabalhar um hobby, por exemplo, algo que no seu dia a dia vai ajudá-lo a desfocar a mente também do trabalho. Exatamente, Paulo. Olha, eu acho que tem várias outras formas de estar ajudando o pessoal, as pessoas que estão em síndrome de burnout. Mas vamos falar isso no terceira parte? Vamos, roda VT! Então, Paulo, você estava falando da psicoterapia, Exato. O quanto que é importante, né, trabalhar esses aspectos do paciente, entender, né, a necessidade dele flexibilizar um pouquinho em relação aos aspectos mais rígidos dele. Sim. De oferecer possibilidades diferentes, como hobbies, outros prazeres para ele. E aí a gente parou nisso. Paramos nisso. Uhum. Até porque o hobby, ele vai trazer vai despertar nele lados, por exemplo, da criatividade, que são lados que estão extremamente desgastados devido ao burnout. Então, essa criatividade, que é uma área que não é só do criar, mas é de resolução de problemas, de criar estratégias, mas de uma forma que não seja voltado para o trabalho. Então, às vezes eu falo, ali na conversa, a pessoa vai falando assim, eu falo assim, o que você faria além do trabalho? Sim. O que você gostaria de fazer? Quem você é, né? Exato. Além do trabalho. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu sempre tive vontade de aprender a tocar piano. Eu falei, por que não? Por que não? Eu tenho vontade de mexer com plantas. Por que não? Tenho vontade de criar uma horta em casa. Por que não? Então, assim, sempre tentando tirar a pessoa um pouco daquele estado do qual o trabalho atrás. Então, eu acredito que isso da questão dos hobbies e também, principalmente, das questões de socialização. Sair com os amigos, tentar estar presente nos momentos de lazer. O próprio Mindfulness, eu acho que é extremamente importante também para a pessoa ela se recentralizar, se reconectar consigo mesma, porque os próprios trabalhos, exercícios de Mindfulness ajuda a pessoa a sair um pouco dos pensamentos excessivos e se reconectar um pouco consigo de novo. Isso, assim, no primeiro momento, Isso né? no primeiro momento. Mas, assim, trabalhando de uma maneira mais profunda, a longo prazo, é também tentar melhorar esses aspectos tão de personalidades... Não, sem dúvida, isso que tão adoecedoras, Exato. né? Obsessivas. Porque muitas vezes a pessoa chega na psicoterapia...
primeira coisa que a gente precisa fazer, como é né, com você também, é apagar o incêndio. Uhum. A gente precisa ali dar um suporte de urgência para a pessoa. Até porque... Para ela voltar também ao trabalho. Até porque nesse momento que a pessoa chega ali, não adianta você querer trabalhar o lado perfeccionista dela, o lado dela carregar o mundo inteiro nas costas. Ela viveu assim a vida inteira. Ela viveu assim a vida inteira, ela não tá ali para aquele momento. Então, quando a pessoa, a gente começa a observar que a pessoa começa a sair desse estado caótico, sim, daí a gente começa a trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar essas questões da história, de entender de onde vem esse perfeccionismo, de onde vem essa vontade exagerada de agradar as pessoas. E é impressionante, Flávia, que quando a gente começa a trabalhar isso, pós a pessoa sair desse momento profundo do burnout, o quanto a pessoa ela começa a melhorar nesses aspectos que são tão profundos e tão enraizados na vida dela e que ela começa a trazer leveza para a vida dela. Igual eu falo assim, a pessoa que é perfeccionista, ela tem dentro de si aquela criança que demorou muito para entender que para ela ser aceita, ela não precisa agradar, ela não precisa fazer para ser reconhecida. Você vê muitos casos, né, desses adultos hoje perfeccionistas, eram aquelas crianças que chegavam pro pai e falavam assim, olha, tirei 9, não fez mais que sua obrigação. Sim. Criança tem que estudar mesmo, você não faz mais nada do que estudar. Sim. Então, assim, a criança, ela não era reconhecida. Então, ela começa a transferir isso também pro chefe, que antes era o pai ou a mãe que era os chefes, né? Não eram hierarquicamente mais altos que eles. E daí, quando eles levam para o trabalho, eles trazem também essa questão do chefe, de tentar sempre o reconhecimento do chefe. Uhum. E parece que fica algo inesgotável. Por mais que a pessoa suba, cresça o salário, não sei o que, vai ter aquele lado, aquele machucado que sempre grita nela. Sim. Aí a gente começa a trabalhar isso, da questão de falar assim, tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem errar, você não precisa ser perfeito. Tudo bem que a gente fala que é bonito, né? Mas é um processo doloroso e difícil da pessoa enxergar isso nela. Uhum. Em relação às empresas... Isso é... Porque, assim, tem esse aspecto que você vai trabalhar e que não vai ser... Não vai resolver... Vai demorar anos, né? Nesse sentido. Mas, assim, às vezes existe aí alguns aspectos que são, né? De abuso mesmo da empresa, Exato. Né? E quando a gente reconhece isso, o que a gente faz? Exato. Se for quando um paciente meu reconhece isso, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com o paciente é a questão do seu alto valor e dos limites. Uhum. Porque por mais que seja chefe, por mais que seja quem for, os limites apenas nós conseguimos colocar. E às vezes a gente percebe uns limites meio afrouxados ou limites que são extremamente estão ali cheio de brechas. E começar a colocar respeito e começar a colocar limite sem se desgastar numa briga ou numa discussão com o próprio chefe. A gente chama isso de uma conversa, um diálogo assertivo. Comunicação assertiva com o chefe. Comunicação assertiva com o chefe, sem ofender, sem brigar. E existe um jeito de falar, de conversar. E se mesmo assim a pessoa fala assim, a empresa nunca vai mudar, na verdade, esses aspectos acabam sendo... Já é cultural da empresa, né? É cultural, mas eu não consigo lidar com isso. Aí sim, eu acho que é o caso de uma transição de carreira. De começar a trabalhar uma transição de carreira ou uma transição de empresa também. Porque às vezes a pessoa ela gosta do que ela faz, ela não quer mudar a carreira. Mas ela quer mudar a dinâmica com outra empresa, né? A gente já teve alguns pacientes em comum que tem burnout que é legal que a gente trabalha a mesma coisa, né? Uma vez eu falei para um paciente que você falou a mesma coisa para ele. Você consegue aguentar até o fim do ano? Você consegue aguentar até ali? E eu pergunto assim para ele, de 0 a 10, quanto você acha que você consegue aguentar até o fim do ano? O que você pode fazer para aguentar até lá, né? E o que você pode... Porque às vezes é difícil para a pessoa largar o emprego do nada. Às vezes a pessoa não é complicado. Mas já está se movimentando para procurar outro. E é muito interessante, quando a pessoa ela começa a se movimentar, parece que dentro dela já começa a criar um novo ânimo. Porque ela sai um pouco ali da bolha, que às vezes ela estava há anos, e ela começa a ver que o mundo... no caso de trabalho, é muito mais amplo do que aquilo que ela estava vivendo. Então, ela começa a se reconhecer, começa a ver o seu valor, começa a ver sua potencialidade. Aí, uma pessoa começa a chamar para fazer uma entrevista aqui, a pessoa começa a falar, nossa, estão interessado no meu currículo? Sim. Por mais que às vezes não chame naquele momento, mas a pessoa começa a ver que ela está... E lembrar que são profissionais muito bons. Muito bons. Eficientes, muito competentes. Exato. Né? E que, muitas vezes, quem vai perder vai ser a empresa. Sim. Né? E às vezes o próprio trabalho
trabalho psicoterapêutico, além de tudo isso que a gente falou, é de ajudar o paciente a olhar a potencialidade e o próprio histórico da onde ele está e de quem ele é. Quantas vezes eu falei para alguns pacientes assim... Você já olhou para quem você é profissionalmente? Você já olhou a tua carreira? Você já olhou pelo que você passou? Você já olhou pelo que você estudou? Você já analisou você mesmo o seu currículo? Sim. E às vezes, quando eu falo isso, a própria pessoa leva um impacto, porque talvez ela nunca parou para avaliar isso. Aí eu falo assim, diante de todo o caminho que você já trilhou, diante de tudo que você já estudou, diante de tudo que você sabe, que você tem conhecimento e sabedoria diante disso, você acha que a forma como você está sendo tratada, você merece ser tratado dessa forma? E eu só pergunto isso. E aquela pergunta permeia a pessoa e a pessoa começa a observar dentro do próprio trabalho. Ou você merece se colocar nessa situação e continuar dessa forma? Exato. Isso é um grande diferencial. Porque quando a pessoa ela começa a trazer para si o seu alto valor e começa a trazer a sua autoestima laboral e pessoal também, ela automaticamente vai aprendendo a colocar os limites. Ela mesmo vai começando a colocar até umas barreiras emocionais. Ela vai começando a entender que às vezes até algumas atitudes do chefe ou de outra pessoa são delas e falam sobre elas e não sobre si. Exatamente. Isso é uma virada de chave. E às vezes tem pessoas que nem precisam mudar de trabalho quando elas começam a entender isso. Eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela tinha um relacionamento com o chefe muito conflituoso e ela tinha muito medo desse chefe. Sim. E esse chefe, assim, na cabeça dela, e assim, a forma que ele tratava ela de uma maneira inicial era muito autoritária, né? Sim. E ela se sentia sempre diminuída. E aí a gente começou a trabalhar, falou assim, não, você precisa estudar ele, entender como que ele... E às vezes é uma questão do ego dele. Exato. Então assim, você tem que agir de uma maneira mais inteligente, né? Para conseguir lidar com ele, em que você se sinta bem. Mas assim, foi muito interessante, porque ela virou essa chave... Né? Entendeu que ela poderia ser muito mais inteligente ali naquela comunicação ou naquele relacionamento e ela mudou completamente e o chefe também, entendeu? Na TFE, na Terapia Focada das Emoções, a gente tem uma prática que é a prática da cadeira vazia, que é muito interessante dentro ali da dinâmica e da técnica que existe, que é você muitas vezes colocar o chefe na cadeira ali vazia e você falar com ele. E é impressionante o quanto esse exercício modifica totalmente a relação e a emoção que vinha, às vezes até a raiva que vinha. O medo. O medo. E a própria pessoa por si só, ela vai entendendo e trabalhando essa raiva consigo mesma dentro dessa dinâmica. Porque ali ela consegue, no espaço seguro, terapêutico que a gente fala... E consegue ver o outro... E a vulnerabilidade do outro, né? Exato. Porque esse comportamento autoritário, agressivo, punitivo é um problema dele. Sim. E é uma vulnerabilidade dele, né? Na dinâmica da cadeira vazia que a gente faz no consultório é muito interessante, porque assim, eu não vou explicar tudo aqui porque é bem complexo, mas assim, você senta e você fala com o chefe. Tem uma hora que troca-se o lugar e você se torna o chefe e você se torna você. Né? Você se torna o chefe falando com você ali. E daí tem aquele trabalho de dizer assim... Você explica pra pessoa, agora você é o chefe, você está escutando, né? A pessoa sabe como que é o chefe. E ela se coloca totalmente no lugar. Agora que você ouviu da fulana tudo isso, o que você quer falar pra ela? E é impressionante, assim, a transformação emocional que acontece dentro dessa vivência tech, porque a gente trabalha muito com o quê? Com o fenômeno emocional que acontece naquele momento, que na terapia a gente consegue trazer. E daí tem vários estudos científicos dentro da TFE e dentro dessa dinâmica da cadeira que mostra que com a ativação perfeita emocional daquele momento e a gente conseguindo trazer os marcadores emocionais técnicos para aquele momento, o cérebro ele fica ativado naquela emoção por mais de 4 horas se regulando. Olha que legal! Então é impressionante. Impressionante. É impressionante, assim, eu percebo isso dentro do trabalho clínico. Ótimo. Às vezes as pessoas falam assim, Paulo, depois que eu fiz aquela experiência... Mudou. Eu não sei porquê, mas fulano não me incomoda mais. Olha que legal. É impressionante. Impressionante. É impressionante.
A gente falou tudo sobre o burnout, Eu acho que sim, Miguxo? eu acho que sim, Miguxa. Ah, então tá bom. Eu acho que o importante é você mandar esse vídeo pra alguém. Porque tem muitas pessoas Manda sofrendo pro de seu burnout chefe, e nem sabe, Manda né? pro pessoal do RH da sua empresa, porque esse daqui é um vídeo educativo, é um vídeo que ajuda a pessoa a criar consciência Sim. de que o burnout não é uma brincadeira, não é uma coisa inventada. Ah, é uma moda agora. Não, ele é real. E existem estudos científicos que mostram isso, né? Não foi a Flávia que tá tirando esses dados da cabeça dela. Exatamente, que você não está sozinho, que você pode procurar ajuda, que você vai descobrir, né, através desse episódio aqui, que assistência procurar e que é um fator aí que atinge muitas pessoas, mas que tudo bem, a gente tem como resolver, tá? Muitas vezes, às vezes, precisa de afastamento, precisa de alguns tratamentos mais específicos, mas você não tá sozinho. Exato. E não fica pensando, não vai buscar ajuda pensando assim, se eu buscar ajuda eu vou ser afastado. Não. Pensa assim, eu vou buscar ajuda porque existem outras coisas além do afastamento, que afastamento é no último caso, né, Flávia? Sim. Mas para você não ser afastado, busca ajuda. Sim, exatamente. Lá do começo, quando você percebeu os primeiros sinais de burnout que a gente falou, já vai procurar ajuda. Porque se já vai procurar extremo, terapia. Porque se esperar para chegar no extremo, às vezes não Normalmente adianta. é difícil. Chega em extremos graves mesmo. Exato. E a gente tem que agradecer o nosso patrocinador, o Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que proporcionou esse episódio, né, Flávia? Incrível de burnout. Muito obrigada pelo patrocínio. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. E Flávia, qual que é o seu Instagram? @doutora Flávia Sano. E o meu @psipaulo_siqueira. Não esqueça também de se inscrever no @surtadamente podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram, é o mesmo @. E também de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém. E escreve aqui pra gente também nos comentários. Você já passou por burnout? Você já teve? Você conhece alguém? Você acha que realmente tá se expandindo, tá dando um boom aí de pessoas que estão sofrendo desse fenômeno aí? É isso aí, né, Flávia? É isso aí. Então, gente, ó. Muito. Beijinho pra vocês. Beijos. Beijo, surtadinhos, surtadinhas. Tchau. Tchau, tchau.